ele chegou em casa e falou assim: eu vou arrumar umas coisas ali no quarto, amanhã vapor. Estava bem cansado. E nós tivemos que fazer umas mudanças, né? Nós só louvamos a Deus por isso. Como Deus abençoou o filho, o Jair, a sua filha. E sou grato a Deus pela vida de vocês. Está vendo conosco essa noite. Para irmãs da igreja de Casativo. Amém? Paz do Senhor, meus queridos. Como foi bom hoje pela manhã. Eu vi muitos e agora à noite estou vendo outros, né? Matando a saudade. Ainda mais nesse aniversário de 41 anos. Olha que coisa linda. Eu estava ali sentada, meditando na palavra do Senhor na minha mente e me lembrei de uma passagem de Atos que diz que o povo estava tudo alvoroçado. Isso aí é de Deus, isso aí não é de Deus, isso vai fechar, isso fica. Estava cada um dando um comentário. E foram lá perguntar para Gamaliel: o que faz? E isso aí? Aí Gamaliel, um homem muito esperto, inteligente, homem de Deus, olha a resposta que ele deu, está lá em Atos 5. Ele diz assim, ó: já passou muitos por aqui, né? E no de 38 ele diz: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho não está a obra, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça também coisas piores com vocês. Olha que interessante, cada um dá uma opinião. Será que é de Deus essa obra? Gamaliel falou assim: olha, deixa que nós vamos ver. Se ela continuar, é de Deus. Agora, se ela acabar, nós vamos ficar sabendo que não é de Deus, não é verdade? E eu estava ali sentada e meditando. Quantos, pastor? Quando começou essa obra aqui, não disse que não era de Deus, né? Isso aí não vai para frente. Lá em Atibaia não foi diferente, não. Essa obra não vai para frente, não. Mas 41 anos vocês estão aqui glorificando a este Deus. E isso é prova que essa obra é de Deus e ela não pode parar. Amém, irmãos? Essa obra é de Deus. Eu tinha 7 anos quando eu fui para a igreja, o Brasil para Cristo, e eu me lembro que naquela época não se cantava hinos, era só corinho. Você lembra disso, pastor? Na época do corinho? Esta obra é de Deus, ela não pode parar. Que vergonha! Falou que não é dessa época, olha só, mas eu sou. E tinha um corinho, olha, no meio da luta, no meio da prova, e muitos se levantando contra a igreja, porque naquela época não era fácil, não, irmão. Se a gente tem luta hoje, naquela época era pior. E as pessoas se levantando contra a igreja de Cristo e a gente lá na igreja cantando: esta obra é de Deus, ela não pode parar. Sai você da frente, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. Eita, mas era fogo. E é assim que nós temos que ser, irmãos. Muitos podem até achar que nós não somos de Deus. E isso aí é fogo de palha, vai acabar logo. Mas não, essa obra é de Deus. E eu vim para essa obra, eu nasci aqui. E é aqui que eu vou ficar os meus dias. Porque aqui tem salvação. Foi o que o pastor falou. Aqui nós estamos arrebanhando o povo para encher a igreja. Estamos arrebanhando o povo para encher os céus. Amém? O nosso propósito não é igreja cheia. O nosso propósito é o céu cheio. Que esta obra continue por muito mais anos. Que esta obra cresça. E não fique só aqui, abra mais. Porque quanto mais igreja, mais povo para ir para os céus. Parabéns, porque a igreja está linda, enfrentou as guerras e nós somos muito mais que vencedores. Amém? Um beijo no teu coração, pastor. Parabéns. Amém? Porque Deus tem te usado
para abençoar esse povo. Já há 19 anos, né? É quase 20 mesmo. Então, Deus te abençoe e te prospere cada dia mais. Vamos receber nosso pastor, aplaudindo ao Senhor e mais uma vez, parabéns pela linda igreja Vida Fé. Aleluia. Amém, irmãos? Demora um pouquinho para enxergar o som. Pastor Jair, por favor, meu querido, vem aqui. Nós vamos ouvir uma palavra nesse momento, sem mais tomar tempo. Essa palavra aqui é o pastor Jair. É um momento abençoado hoje. Pastor Jair, fique na liberdade do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. O que foi que você disse? Eu disse que meu dedo é curto, irmãos. Eu ouvi alguma coisa assim. A paz do Senhor, boa noite a todos. Louvamos ao Senhor por mais uma noite que Ele nos concede de poder estarmos reunidos na casa do Senhor para juntos podermos adorar ao seu santo nome. Eu quero já agradecer o convite do nosso querido pastor Marcelo, da Marli, vai estar aqui nesse momento tão importante, né, tão significativo, 41 anos de história, e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Como já foi dito, eu quero parabenizar a igreja, quero parabenizar aqueles que estão desde o início, aqueles que chegaram agora, e quero louvar a Deus pela vida dos pastores que aqui passaram e pelos pastores que aqui estão, né, fazendo essa obra maravilhosa que pertence a Deus. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Marcelo pelo carinho que sempre nos recebe, ele, sua família, seus obreiros, a igreja. Já estivemos hoje pela manhã no encontro, né, um bate-papo muito gostoso aqui com casais, com famílias, né, foi um momento assim maravilhoso de comunhão. E agora estamos reunidos aqui para adorar o Senhor e ouvir essa palavra. Eu trago a paz do Senhor da minha família, trago a paz do Senhor da nossa igreja do Brasil, para a Cristiane Atibaia, mandar um beijo para vocês, né? Estão lá também na batalha, na correria, estão fazendo lá a obra do Senhor. Amém? Feliz também por estar reconhecida, né? A minha amada idolatrada, salve. É sempre bom tê-la ao meu lado. Mas vamos lá abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 4. Amém? Abra lá a sua Bíblia. Lucas, capítulo 4, verso 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E realmente, nesse ano tem sido assim, um ano diferente, né? Onde Deus tem provado a sua igreja, né, irmão? Eu tenho dito que a situação que nós estamos vivendo hoje no mundo, né, com essa enfermidade aí, eu penso que às vezes é Deus provando a sua igreja, Deus tratando com a sua igreja, né? Porque quantos se tornaram mais firmes depois que tudo isso começou, mas quantos balançaram também, né? Eu acho que alguns, né, não estavam entendendo a seriedade que é a igreja de Cristo, que é o compromisso com Deus. E essa enfermidade veio dar um chacoalhão na igreja, né? Veio dar como eu digo em Atibaia, veio dar um desperta Brasil, né? Para nós entendermos, né, que a igreja é algo sério, entendemos que Jesus está vindo buscar ela, e todas essas coisas já estavam na palavra de Deus. Amém? Aliás, né, nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Nós completamos 41 anos por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa base. A palavra de Deus é o nosso alicerce. O pastor falou algo muito sério. Nós somos uma igreja que
vivemos a palavra de Deus. Em Lucas 4,4, Jesus ele responde a Satanás quando ele está no deserto, está sendo tentado. Ele diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Curva a sua cabeça. Pai, nós te amamos, te adoramos, exaltamos o seu santo nome. Queremos te agradecer por estar aqui na tua casa. Eu quero te agradecer por estar aqui com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a tua igreja, e quero te agradecer pela oportunidade de poder compartilhar esta palavra com eles. Eu quero pedir ao Pai para que o nome de Jesus possa ser glorificado, pelo teu Espírito nos revela a tua vontade. Fala conosco, ministra os nossos corações, e nós lhe seremos gratos por isso, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Amém. Queridos, eu acredito que a maioria aqui conhece, né, esse episódio de Jesus no deserto. Se não, eu acredito que a maioria aqui conhece, né, sobre a tentação de Cristo no deserto. E esses dias eu estava lendo sobre isso e parei nesse texto, quando Jesus ele é tentado por Satanás. Jesus ele está cansado, ele está numa consagração de 40 dias sem comer, sem beber. Ele está vivendo, vamos colocar assim, humanamente, um momento complicado. Espiritualmente ele está bom, mas humanamente, imagina você ficar 40 dias sem comer, 40 dias sem beber água, e ele era homem como nós somos, sentindo as mesmas limitações que nós sentimos, porque não podemos esquecer nunca que da mesma forma que ele era 100% Deus, ele era 100% homem. Então realmente ele estava cansado, realmente ele estava com fome, e ele fez uma proposta: olha, você está com fome? Olha, você está com fome, você está cansado, tem algumas pedras aqui, você é o Filho de Deus, transforma elas em pão e se alimenta, se fortalece. Mas Jesus ele olha aquilo e ele devolve, dizendo assim: olha, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, eu vivo por aquilo que está escrito. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso, amados, é algo assim muito profundo, porque ele nos ensina que realmente o homem tem as suas necessidades, mas nem sempre a sua necessidade será preenchida da forma que ele está esperando ou da forma que ele quer. Por isso que é muito importante o relacionamento com Deus através da sua palavra. Jesus diz que ele não vive por circunstâncias, ele não vive pelo momento, ele não vive por aquilo que ele está passando, ele vive pelo que está escrito na palavra de Deus. É o que ele quer deixar claro para Satanás. Então, aqui Satanás está dizendo: se tu és o Filho de Deus, diga essas pedras que transformem em pão. Vamos lá, você está com fome, você é o Filho de Deus, vai morrer de fome, transforma isso, se alimenta. E às vezes nós passamos por isso, às vezes nós vivemos isso. Quantos de vocês, hoje mesmo eu já ouvi aqui, que nós passamos alguns desertos, mas até aqui o Senhor nos ajudou. E quantas vezes nós estamos vivendo um deserto na nossa vida e nós somos tentados, na nossa alma por Satanás. Talvez você não viveu, mas está até vivendo nesse momento, e vem aquelas perguntas na nossa alma, aquelas perguntas no nosso coração: você não é o filho de Deus, você não é filha de Deus. Se vocês são filhos de Deus, por que vocês estão doentes? Vocês não são filhos de Deus, por que estão desempregados? Vocês não são filhos de Deus, você não é filha de Deus, filho de Deus, por que teus filhos estão aí no mundo?
Você não é filha de Deus, por que teu marido está desse jeito? Você não é filho de Deus, por que a tua esposa está desse jeito? Você não é filho de Deus, por que você está deprimido? Por que você está vivendo esta crise? Afinal de contas, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Aliás, nessas crises, dessa enfermidade, o que eu ouvi, né, como que essa enfermidade tem pegado tantos cristãos e até pastores. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. O que saiu de errado nisto? Se somos filhos de Deus. Aí aquela pessoa que ela não tem relacionamento com Deus, através da palavra, ela não entende, ela não compreende, e por não entender, ela se desespera, por não entender, ela se angustia, por não entender, muitas vezes ela acaba até largando a Deus, desistindo do nosso Deus, desistindo da família do Senhor, ela acaba até mesmo abandonando a igreja, abandonando os projetos divinos de Deus para a vida dela, porque ela não consegue entender como que um filho e uma filha de Deus podem passar momentos difíceis. Então, no momento que ela é afrontada, ela não tem como se defender. Por isso, volto a dizer, a importância de nós termos um relacionamento com Deus através da sua palavra. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 29, verso 18, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando ele diz não havendo profecia, algumas pessoas não entendem. Não está falando do dom de profecia, como alguns pensam, né? Quando alguém se levanta na igreja e começa a falar em profecia. Não é isso que a palavra está dizendo. Quando a palavra diz que quando não há profecia, o povo se corrompe, está dizendo o seguinte, que quando não há revelação da palavra, o coração se corrompe, o homem se corrompe, o coração dele se perde, ele perde a confiança, o medo toma conta e o desespero vem. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Quando não há revelação da palavra, o coração se corrompe, ele se amedronta, ele fica com medo, ele fica apavorado, e a sua ideia é desistir. Jesus disse em Mateus 22, 29, que nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras. E por que erramos? Porque acabamos nos tornando escravos de pensamentos terríveis, de fracasso, pensamentos terríveis de derrota. Eu não vou vencer, eu não vou conseguir. Quantas pessoas sentaram comigo para conversar esse ano, falando, pastor, o que eu vou fazer agora? Eu estou desempregado. E eu dizendo, olha, é Deus que te sustenta. Outro pastor, o médico diz que não tem saída, mas é Deus que nos sara. Mas são pessoas que frequentam a igreja, são pessoas que cantam belos hinos, são pessoas que estão nas reuniões, às vezes sentem até um pouco do mover das manifestações, mas não há alicerce na palavra. E isso, amados, é algo muito perigoso. É por isso que o Senhor aconselhou a Josué, em Josué no capítulo 1, verso 8, ele aconselha Josué, quando Josué assume a missão de liderar o povo de Israel. O Senhor diz a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então o Senhor está dizendo para Josué, o segredo da tua vitória é se basear pela palavra. O segredo das suas conquistas é viver o que a lei diz. Para nós aqui, o que a palavra de Deus diz. Quando você não vive pelo que a palavra de Deus diz,
você corre um grande risco de fracassar. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Por outro lado, meus amados, aquele que tem um relacionamento com Deus, através da sua palavra, é como ela mesmo diz, ele é como um monte de Sião que não pode ser abalado. Porque quem tem um relacionamento com Deus através da sua palavra, conforme ele vai lendo, ele vai tendo intimidade, ele vai buscando a Deus, e a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares do teu coração. Dentro dele começa a se gerar fé. Paulo disse isso em Romanos 10, verso 17, quando ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Algumas pessoas não entendem, eles acham que a fé vem por ouvir pregações também, mas o que Paulo está dizendo não é o fato de simplesmente você ouvir pregações, mas ele está falando de você se debruçar diante das Escrituras e ouvir o que Deus tem para falar diante dela. Quando você abre a sua Bíblia, não como um livro qualquer, não como um livro de história, mas como uma revelação de Deus para a sua vida. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela é a nossa bússola. A Bíblia Sagrada é o nosso alicerce. A Bíblia Sagrada, ela nos dá a direção para todas as coisas. É por isso, amados, que nós não podemos cair naquela, como alguns infelizmente fazem, querer usar a Bíblia como talismã, como algo para proteger. Tem aqueles, nada contra, mas tem aqueles que abrem sua Bíblia no Salmo 91 e colocam lá no canto da sua casa o Salmo 23 e outros salmos que são muito lindos, mas deixa eu te dizer, se você não tiver a revelação do Espírito, a revelação da palavra de Deus, não adianta deixá-la aberta, não vai resolver. O que você precisa é buscar a Deus através da sua palavra. Nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Nós estamos há 41 anos aqui, porque esta palavra tem se cumprido aos 41 anos desta igreja. Jesus disse, amados, que quando eu tenho fé, tudo passa a ser possível. Marcos capítulo 9, 23, ele diz isso: se tu tem fé, tudo é possível para aquele que tem fé. Quando eu tenho fé em Deus e na sua palavra, o medo vai embora. A minha confiança aumenta, porque a minha confiança passa de ser das circunstâncias e começa a ser na palavra de Deus. Ou seja, eu não vivo pelo que está acontecendo ao meu redor, eu vivo pelo que a palavra de Deus diz. Se está escrito, não acabou. Eu lembro, não sei se é verdade, mas é algo dito por muitos pastores. Mas eu lembro que alguém disse que chegaram uma vez para o missionário Manuel de Melo, fundador da Salão, e disseram para ele: Melo, e ele disse: sim, vocês dizem que que Jonas foi engolido por uma baleia. E ele disse: sim, é o que a palavra de Deus diz. E ele disse: impossível, Melo, porque a baleia ela é grande, mas a garganta é pequena. Um homem não passa pela garganta da baleia. Aí disse que o missionário olhou para ele e falou: deixa eu te falar. Primeiro, há um grande equívoco. A Bíblia nunca disse que era uma baleia. A Bíblia diz que era um peixe grande. Segundo, está escrito. E acabou. Se tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria. Está escrito e acabou. Deu para você entender? Está escrito e acabou. Você pode dizer isso comigo: está escrito e acabou. Pronto. Então, no momento que eu entendo isso, amados, muita coisa muda na nossa vida. Esses tempos atrás, um tempo atrás, minha irmã ligou para mim. Eu sou, da minha parte, eu sou pastor da família, do meu lado, das minhas famílias, e eu lembro que minha irmã, qualquer coisa que apertar, ela ligou para mim. E a minha irmã ligou para mim e disse: Jair, você como é o nosso
Deus, ora por mim, ora para que Deus te revele. Eu até perguntei o que é. Não, você vai orar e Deus vai te mostrar. Eu falei, como? Aí eu lembro que eu estava no escritório da igreja, eu fui colocar o meu joelho e disse, Senhor, a tua serva precisa de uma resposta. Fala comigo. E o Espírito falou forte no meu coração. Diga para ela entrar no quarto, pegar a sua Bíblia e ler que eu vou falar com ela. Eu falei, Senhor, ela pediu que o Senhor disse, mande ela entrar no quarto, pegar a sua Bíblia que eu vou falar com ela. E eu liguei para ela e disse, filha, me perdoe, mas a resposta que Deus me deu foi essa: entra no teu quarto, fecha a tua porta, pega a palavra e vai refletir. E depois à noite ela entrou em contato comigo, chorando, dizendo, Jair, eu fiz o que você mandou, e a resposta estava lá. A resposta estava lá no quarto dela, dentro da palavra. Mas às vezes nós não entendemos essas coisas, e por isso nós corremos atrás de profetas, atrás de apóstolos, atrás disso e daquilo. Mas a revelação, ela está na palavra de Deus. Quando Satanás vem e tenta nos intimidar, e quando Satanás vem e diz assim, olha, você está desempregado, o que é que você vai fazer? Aí você pega e responde para ele, eu não vivo por circunstâncias, mas eu vivo por toda a palavra que sai da boca de Deus. No Salmo 23 o Senhor me diz, ele é meu pastor e nada me faltará. Lá em Apocalipse capítulo 3, 8, ele me diz, conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então quer dizer o quê? Se o inimigo está dizendo, você não é servo de Deus, você está desempregado, você não é filha de Deus, você está desempregada, aí você diz, escute aqui, a palavra do Senhor diz que ele é meu pastor, não vai me faltar nada. A palavra de Deus diz que ele tem uma porta aberta para mim. O meu Senhor está comigo. Não deve haver pânico. Na nossa igreja, um menino muito fiel a Deus, pensa no menino temente a Deus, o nome dele, a gente chama ele de Ditinho, e ele foi mandado embora da empresa pela manhã, e ele muito querido na empresa, e o pessoal falou, poxa Ditinho, que coisa chata, olha, mas vai dar tudo certo, viu? Logo você arruma outro emprego. E disse, gente, calma, eu sirvo um Senhor que cuida de mim. Eu não tenho nada, eu sirvo um Senhor que cuida de mim. Você acredita que Deus foi tão generoso que ele foi mandado embora de manhã, à noite ele estava em casa e foram buscar ele para trabalhar, ou seja, ele foi mandado embora de manhã e à noite já estava empregado. Por quê? Porque é o Senhor que cuida dele, é o Senhor que cuida de nós. Entenda isso. Eu não dependo do meu emprego, eu não dependo do meu salário, eu dependo de Deus. É Ele que abençoa o meu patrão, é Ele que sabe onde eu devo trabalhar, é Ele que sabe o que eu preciso dentro de casa, é Ele que é o meu sustento. Então quem tem um relacionamento com Deus através da palavra, ele não é abatido. Você está me entendendo? Quando Satanás vem e diz assim, e agora? Ficou doente? Estou com bastante sede, acho que vai aquela carne. Não, perdão, deixa eu voltar. Quando você está doente, e Satanás diz, olha, você vai morrer. Um menino nosso, um discípulo nosso, pegou a Covid. Irmãos, pensa no menino que piorou assim, entrou num quadro terrível em uma semana. Não foi isso? Uma semana. Como os irmãos estavam pegando, ia, melhorava, voltava, mas ele não, ele foi agravando, foi internado e a mulher ficava, pastor, está piorando. Calma, filho, o senhor está no controle. Pastor, ele foi internado. Calma, Deus está no controle. Um dia ela ligou chorando de madrugada, pastor, vamos entubar ele. Eu disse, filha, se aquieta, Deus está no comando. Se o Senhor quiser levar, amém. Mas eu acredito que Deus está no comando. É o diabo dizendo no ouvido dela, irmãos, 24 horas ele vai morrer. Ele vai morrer. Cadê o seu Deus? Aí quando eu estava dizendo,
Aí a gente responde, a palavra de Deus diz em Isaías 53:4, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E Êxodo 15:26 diz, Ele é o Senhor que me sara. E eu falei para ela, vá para a palavra, filha. Mas o médico esquece médico agora, esquece tudo. Vá para a palavra e veja o que Deus prometeu para você. E aí a situação agravando, e ela entrava em contato e ela dizia, pastor, o médico disse que está tomando todo o pulmão, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor nos garante vida e vida em abundância. Eu dizia, é isto, a palavra. Aí de repente, irmãos, de uma forma sobrenatural, o pulmão foi limpando, foi voltando, ele foi melhorando, e depois de 8 dias ou 10, não sei, em coma, o menino voltou e está lá trabalhando na obra de Deus. Porque, veja bem, tudo está firmado na sua palavra. Até mexendo, um pouco disso, eu lembro lá na igreja, quando surgiu essa pandemia, eu lembro que eu dizia para o pessoal, falava, irmãos, nós não podemos ter medo, nós temos que ter cautela. É totalmente diferente. Olha vocês aqui, distanciamento, máscara, álcool gel. Eu até falei, essa igreja é pentecostal, você entra e acabou ungindo você vai pegar o microfone, tem unção, você vai ter unção, vai dar oferta, tem unção. Isso você está se precavendo, isso é bíblico, amém? Isso é para orar e vigiar. Agora, medo não. Eu disse para a minha igreja, essa doença ela não vai me atingir, pastor Marinho, porque a palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atingido. Agora, digamos que ela me atinja, o Senhor é o Deus que me salva. Agora, digamos que o meu coração pare por causa dela, o Senhor disse, mas eu vou preparar um lugar para que onde eu estejais vós também. Quer dizer que eu não perco. A palavra do Senhor disse que não pode me atingir, se atingir ele me sara, e se não me sarar, é para mim ficar tranquilo, que nem a irmã disse aqui, alguns foram e já estão com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor, mas medo, não. Então a palavra nos dá todas as bases para nós termos uma vida de equilíbrio. Satanás diz, olha, tudo que você planejou deu errado, você vai fazer o quê? Aí você diz, olha, eu não vivo por circunstância, eu vivo pelo que sai da boca de Deus. E Provérbios 16:1 diz que o coração do homem planeja planos, mas a resposta quem dá é o Senhor. Jeremias 29:11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Ou seja, Deus sabe o que é melhor para mim. Você pode ter traçado vários planos esse ano e deu tudo errado, não saiu nada do jeito que você planejou, mas a palavra do Senhor diz que você traça planos, mas é Ele que dá a resposta. A palavra do Senhor diz que é Ele que sabe o que é melhor para você. Talvez você está todo tristonho porque não deu certo, mas você vai ver lá na frente que a melhor coisa que aconteceu foi não dar certo. Deus te deu foi um grande livramento. É que nem um livro que eu ganhei, muito bom. Esse livro diz assim: Senhor, obrigado por não responder as minhas orações. Olha que título. Quando você vê o título, você não entende. Peraí, obrigado por não responder as nossas orações. Eu vou te dizer, irmão, tem oração que se o Senhor tivesse respondido, ele estava perdido. É Ele que sabe o que é melhor para mim, é Ele que sabe o que é melhor para você. Então, amados, nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que durante todos esses anos tem sustentado este ministério, tem sustentado esta igreja. E deixa eu te dizer, e esta igreja é você.
Então, deixa eu te dizer algo. Eu não sei, o Espírito sabe onde a palavra deve chegar, onde ela deve atingir, mas se Satanás está lançando algum argumento contra a tua vida, talvez para te intimidar, para te amedrontar, para tentar fazer você parar, diga para ele, está escrito. Aleluia. Diga para ele, olha, a palavra de Deus diz assim. Diga para ele, não entre, né, em depressão. Não se entristeça, não queira ir embora, não queira sumir, mas saiba que você serve a um Deus que é fiel, e tudo o que Ele fala, Ele cumpre. É o que eu sempre digo para os meus filhos, e agora estou na fase de falar para os meus netos. Esses dias eu estava com meu neto de 16 anos, eu dizia para ele, Douglas, tudo que está escrito aqui, meu filho, vai se cumprir, entenda isso. Não tem um J, não tem um tio que não se cumpra. A palavra de Deus, ela é viva, por isso que ela é um livro sagrado, por isso que ela é uma revelação, por isso que ela não é um livro comum. É por isso que você vê histórias, né, marcantes da palavra de Deus. Eu já vi em cada história, né? Já vi carro que pegou fogo em tudo no carro, e onde estava a Bíblia, estava lá inteira. Já viu história assim? O prédio caiu, desabou tudo, está lá a Bíblia lá guardada, né? Eu já vi história de gente que foi levar o tiro, abraçou a Bíblia, a bala parou na Bíblia e vai embora, porque é um livro sobrenatural. Eu vou até falar para você, eu não sei, eu peço a Deus que não seja religiosidade, mas eu tenho, rapaz, problema até para desfazer das minhas Bíblias. Então que eu pego a Bíblia, eu vou jogar essa Bíblia fora, está toda ralada, aí eu olho, Deus, já falou tanto de ti. Aí eu digo, guarda ela aí, vai, depois eu jogo fora. Por quê, irmãos? Porque aqui está o segredo da vida. Quando você entende que ela é a revelação do Senhor para você. O meu conselho é: não pegue a Bíblia somente quando você vem para a igreja. Não abra ela somente quando o pastor lhe pedir. Não deixe ela aberta no canto da sua casa sem que você sente e abra e diga: Deus, fala comigo. Talvez você até me diga, pastor, mas é muito complicado de entender. Eu sei, mas quando você diz, Deus, fala comigo, quando você diz, Espírito Santo, fala comigo, tudo muda. Tudo muda. Eu não sei porque eu estou falando isso com vocês. Na verdade, eu tinha preparado outra palavra e de repente o Senhor disse para mim: diga para eles continuar na minha palavra. Não é para você buscar, você já busca, o Senhor só está mandando dizer para você continuar. Continuar. Entende? Eu lembrei de algo agora, né? Eu e minhas lembranças, né? Mas um dirigente nosso, ele contou para mim, pastor, que um dia ele tinha que compromisso em outra igreja, e uma irmã da igreja ligou para ele e disse assim: pastor, o senhor vai estar na igreja hoje? Ele disse: não, irmão, hoje eu não vou estar para fazer uma visita, mas o irmão fulano vai dirigir no meu lugar. Ela falou: pastor, mas o irmão fulano, pastor, e quem vai pregar? Quem vai pregar é ele mesmo. Mas pastor, eu vou levar meu marido, eu nunca levei meu marido, ele é difícil na igreja, o dia que ele vai, o senhor não vai estar, nem o irmão fulano que vai dirigir. E ele disse: não, fica calma, irmão fulano é um homem simples, irmão fulano, mas ele é um homem de Deus, deixa o homem dirigir. Ai, pastor do céu, pastor, ele vai falar uma besteira, meu marido vai querer voltar lá. Irmã, quem dirige a igreja é o Senhor, independe de quem está na frente, é o Senhor. Leve teu marido para a igreja. E levou, e disse que o irmão dirigiu o culto na maior simplicidade, né? Já cantou uns 3 corinhos e tal, e na hora da palavra, isso o pessoal contando, né? O pastor ele contou para mim, ele foi ler, irmão, absolutamente aquele texto que fulano gerou ciclano, que gerou betano, que gerou, e foi gerando, você entendeu? E ela disse que a igreja, um olhava para o outro, ela olhava para o marido olhava para ela, olhava para o cara, e ele falou ali uma meia hora, com exagero e tudo, só de nome que gerou nome. E
parou, leu 2 textinhos, pregou aquela mensagem, né, que a gente chama de arroz com feijão, e depois que pregou, ele fez o apelo. Quem queria aceitar Jesus? Quem levantou a mão? Não, o homem. E levanta a mão em lágrimas, eu quero. Se a mulher olhou para ele assim, ele foi com tudo lá para frente. E ele disse que o irmãozinho lá todo contente, vem a cara, meu irmão, para Jesus. Meu irmão, o cara que ela achou que ia ser o problema foi o cara que Deus usou para levar ele para Jesus. E depois perguntou, irmão, qual foi a parte da palavra que a mulher perguntou, né? Ele falou, eu comecei a ficar apavorado porque ele falou um monte de nome e o meu não estava lá. Deus fala ou não fala, irmãos? Fala, fala, irmão. É a palavra de Deus. É um negócio fantástico. Não sei porque Deus está fazendo isso com a gente hoje. Eu não sei se veio outra coisa na minha mente. Eu não sei se o Marcelo vai lembrar. Uma vez, eu acho que você estava lá, numa convenção, o pastor Joel Estevaná pregou uma folha em branco. Você estava lá? Ele abriu a Bíblia no meio daquela página entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, na página em branco, e disse, vou pregar aqui. Eu disse, meu irmão, Joel pirou de vez. Mas não é que ele pregou ou não pregou? E caiu fogo, irmãos. Ele falando sobre a vida em branco e não sei quem. Eu disse, Deus, só o Senhor. Sabe por quê? Porque aqui está a revelação que nós precisamos. Que nem eu nem vi a matéria, mas eu vi o pastor Luiz falando de alguém que disse que a Bíblia tinha que ser atualizada. Eu disse assim, meu Deus, quem está desatualizado é esse cara, porque a Bíblia, irmãos, ela é totalmente atualizada, totalmente, ela não se perde, porque a palavra de Deus não se perde. Se vocês chegaram aos 41 anos, foi por causa dessa palavra. Continue nela, entenda o seu pastor, porque o seu pastor tem a obrigação de ensinar ela. Às vezes vocês começam a escutar umas coisas por aí, e eu não sei se acontece só em Atibaia, mas talvez aconteça aqui. A gente escuta umas coisas e chega no pastor e diz, não, pastor, porque tem que ser assim. E o pastor vem e diz, não, irmão, tem que ser assim, tem que ser assim, assim. Aqui nós pregamos assim, e tá aqui. Mas lá na igreja A, deixa a igreja A. A igreja B, deixa a igreja B. Aqui nós pregamos esta palavra. É ela quem tem nos sustentado, e é ela que nos sustentará até a volta de Jesus. Amém, queridos? Curva a sua cabeça. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, coração grato a Ti, ó Deus, por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu. 41 anos, meu Deus, 41 anos de história, 41 anos de luta, de batalhas, de conquistas, de vitórias, 41 anos. E se nós temos vencido todo esse tempo, é porque esta palavra se fez presente no meio deste povo. Por isso, Senhor, nós queremos Te louvar pela Tua palavra. Por isso, Senhor, nós queremos Te louvar, Senhor, por esta revelação. E queremos pedir a Ti, ó Espírito Santo, que esta palavra nunca se afaste da nossa boca e deste lugar. Oh Deus, como Teu servo disse, se o Senhor não vier buscar a Tua igreja por esses dias, oh Senhor, por esses anos, nós podemos até passar, mas a Tua palavra não passará. Nossos filhos, nossos netos continuarão pregando a Tua palavra neste lugar, Senhor, porque é ela que nos dá vida. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Eu Te louvo por ela, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Diga graças a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, eu gosto de orar por vocês, né? Como nós não estamos podendo
podemos chamar pela frente? Não.